26 de março de 2026. Há algo profético nas manchetes. Hoje, a mídia estatal do Irã, IRIB, e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, divulgaram um vídeo de propaganda viral intitulado Uma Vingança por Todos. O vídeo está sendo caracterizado como uma ferramenta de guerra direcionada aos Estados Unidos e a Israel em meio ao conflito regional em andamento. Mas por que há uma fiança no vídeo de propaganda do Irã? Em Daniel, capítulo 2. Isso nos mostra a proximidade da segunda vinda de Cristo e faz um paralelo com os sinais do fim. Isso acontecerá com rapidez e severidade, como descrito em Mateus 24. A guerra no Irã entrou em seu 27º dia, enquanto a tensão continua a aumentar em meio ao conflito na Ásia Ocidental. O Irã divulgou um vídeo criticando os Estados Unidos. Um vídeo foi compartilhado pela mídia iraniana. O vídeo relatado focava na retaliação contra os Estados Unidos e no alerta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um ataque nuclear. A legenda era sobre a vingança por todas as bombas do Irã. O que me chamou a atenção foi a Estátua da Liberdade, com a cabeça de Baal. O vídeo mostra a Estátua da Liberdade em uma versão demoníaca. Também faz referência à história dos nativos americanos, ao bombardeio de Hiroshima e à Guerra do Vietnã. O vídeo também faz referência aos conflitos no Iêmen, Afeganistão, Iraque e Palestina. A ilha Epstein também foi mencionada no vídeo. O vídeo constrói uma narrativa focada no sofrimento global causado pelos Estados Unidos. O Irã foi retratado como uma única madeira. Tome a vingança final. O ex-líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Ghani, foi apresentado no vídeo e a parte final do vídeo viral mostra a Estátua da Liberdade. No entanto, a cabeça da Estátua da Liberdade é mostrada com a cabeça de Baal antes de ser derrubada. A Estátua da Liberdade é um dos símbolos globais mais fortes dos Estados Unidos. Em propagandas ou mídias políticas, substituir ou destruir a estátua geralmente representa oposição à América ou aos seus valores. Nestes vídeos ou trechos de propaganda, os criadores frequentemente modificam a mensagem como: a América é corrupta, a América perdeu seus ideais, a América serve a poderes malignos. Então, alterar visualmente a estátua é feito para chocar os espectadores e criar uma mensagem forte. Na cena, a Bíblia é usada como um símbolo do mal ou da idolatria. Baal era uma divindade cananeia asiática, nos textos judaicos, cristãos e islâmicos. Ele é retratado como um deus ou ídolo de adoração, em vez do verdadeiro Deus, aquele que é adorado pelos israelitas. No tempo de Moisés, que tipifica o livro do Apocalipse. Por causa dessa associação religiosa, a propaganda moderna às vezes usa a imagem de Baal, chifres de touro para simbolizar a adoração pagã. Então, substituir a cabeça da liberdade por Baal em um vídeo é basicamente dizer que a América adora ídolos. Ali há uma imagem simbólica. Essas nações se unem tão poderosas como são hoje. Todas elas cairão quando Jesus voltar. BC Deus. Uma estátua simbólica em Daniel 2, que representa uma linha do tempo da ascensão e queda de todas as nações do mundo. Mas um permanecerá verdadeiro eternamente, e esse é o reino de Jesus. Hoje, as pessoas estão desesperadamente procurando esperança para o futuro. Onde podemos colocar nossa confiança duradoura nas crises que virão? Nossa segurança duradoura só pode ser encontrada na Bíblia e na profecia de Deus. Qual é o propósito número 1 da profecia? Nós acreditamos que o tempo do fim está próximo. Bíblia. Previsões de eventos futuros que se cumpriram de forma dramática confirmam a inspiração divina das Escrituras. O aumento do número de desastres naturais
e o crescimento do terrorismo mundial são sinais previstos pela Bíblia, que diz que no fim dos tempos haverá angústia entre as nações na terra, com perplexidade, o mar e as ondas rugindo. O tsunami de 26 de dezembro de 2004 é apenas um exemplo. Um ano depois, o furacão Katrina devastou Nova Orleans, nos lembrando mais uma vez do poder profético das palavras de Jesus, que haveria ondas rugindo. A Bíblia também previu que nação se levantaria contra nação após o ataque devastador às torres do World Trade Center em setembro de 2001. As pessoas percebem que nenhuma nação está segura. O coronavírus, que começou em 2019, levou as pessoas à Bíblia como fonte de força e esperança. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Em Mateus 24, versículo 8, Jesus compara esses eventos a uma mulher dando à luz. A rapidez e a gravidade vão aumentar até que Jesus venha. Propósito número 2 da profecia. Queremos mostrar de uma perspectiva bíblica como este mundo vai acabar. Os livros proféticos de Daniel e Apocalipse servirão como nosso guia para que possamos ser o número 3, estar prontos e permanecer prontos. Porque o livro do Apocalipse contém tantos mistérios, muitas pessoas declaram que ele não pode ser compreendido. Algumas pessoas até dizem que Apocalipse é um livro fechado. Apocalipse é um livro fechado ou um livro aberto. Ele se chama Revelação. Apocalipse vem de uma palavra latina semelhante, que significa revelar, desvendar, como alguém que abre uma porta. Significa o oposto de ocultar ou fechar. É uma revelação. De quem? De Jesus Cristo? 2 princípios orientam a interpretação da profecia bíblica. O primeiro é que a Bíblia deve ser seu próprio intérprete, ou seja, ela se explica sozinha. 2 Pedro 1, versículo 20, onde diz que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Princípio número 2. Devemos comparar Escritura com Escritura para entender a Escritura. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Em Daniel capítulo 2, vamos considerar uma profecia que estabelece a base para outras profecias em Daniel e Apocalipse. Vamos analisar o sonho de um antigo rei. Venha comigo, usando sua imaginação, há cerca de 2000 anos, para a antiga cidade da Babilônia, governada pelo rei Nabucodonosor. E Deus enviará sua mensagem através do profeta Daniel. Daniel 2, versículo 29. Quanto a ti, ó rei, pensamentos vieram à tua mente enquanto estavas em tua cama sobre o que aconteceria depois destas coisas. E aquele que revela segredos te fez saber o que há de ser. Mas quando ele acordou do seu sonho, não conseguia se lembrar do que havia sonhado. Então ele chamou todos os sábios da Babilônia para lhe contar o sonho, mas eles não conseguiram. Nabucodonosor ficou furioso com esses enganadores por não saberem o sonho e ordenou que fossem mortos. Mas a notícia chegou a Daniel e ele pediu ao rei que lhe desse um tempo para que o Deus do céu pudesse lhe dar a interpretação. E em uma visão, Deus revelou a Daniel o que Nabucodonosor havia sonhado. Deus nunca falha conosco em tempos de necessidade quando confiamos nele. O homem às vezes pode falhar conosco, assim como falhou com Nabucodonosor, mas Deus nunca falhará conosco. Ele não falhou com Daniel. Daniel diz ao rei: existe um Deus no céu que revela segredos para nós. Pergunta: qual foi o propósito de Deus ao fazer o rei Nabucodonosor esquecer seu sonho? Daniel 2 versículos 10 e 11 mostram isso. A primeira coisa que o rei faria seria chamar os sábios da Babilônia. Deus expõe a religião da Babilônia ao mostrar que ninguém pode interpretar o sonho esquecido, somente o verdadeiro Deus. Como Deus revelou o sonho a Daniel? Letra A, adivinhos não. Letra B, que tal observar as estrelas? Daniel, vá lá fora e olhe para as estrelas. Sem letra C, que tal quiromancia?
Definitivamente não. Não. A letra D é a resposta. O poder da oração. Era uma situação de vida ou morte, e Daniel só acreditava no poder da oração conversando com um Deus amoroso. Deus, os sábios da Babilônia usavam o poder de Satanás através da adivinhação. Adivinhação significa a prática de buscar conhecimento do futuro ou do desconhecido por meios sobrenaturais. Deuteronômio 18, versículos 9 a 12. Não se achará entre vocês quem pratique feitiçaria, adivinhação, ou quem interprete presságios, ou feiticeiro, ou quem conjure encantamentos, ou médium ou espírita, ou quem invoque os mortos. Pois todos os que fazem essas coisas são uma abominação para o Senhor. E o maior segredo é o futuro. Só Deus conhece o futuro. E se você colocar sua vida nas mãos dele, então você estará seguro. O futuro está seguro. Qual foi o sonho do rei Nabucodonosor? Daniel 2, versículo 31. Tu, ó rei, estavas olhando, e eis que uma grande estátua apareceu. Esta grande estátua, cujo esplendor era excelente, estava diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça desta estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os quebrou em pedaços. E a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel foi até o rei e disse: Este é o sonho. Ele depositou toda a sua confiança em Deus. Deus é um, e o maior segredo é o futuro. Só Deus conhece o futuro. E se você colocar sua vida nas mãos de Há 2.500 anos, Daniel disse ao rei em Daniel 2, versículo 30. Você é essa cabeça de ouro. Então a cabeça dourada nessa imagem metálica representa o rei Nabucodonosor e seu reino. Babilônia governou de 605 a.C. até 539 a.C. Babilônia foi o império dourado de uma era dourada. Eles decoravam seus edifícios com ouro. Havia mais de 200 templos com cúpulas de ouro dentro das muralhas da Babilônia. Dentro da cidade da Babilônia estavam os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O rio Eufrates passava bem pelo coração da Babilônia. As muralhas da Babilônia eram inexpugnáveis, então Nabucodonosor achava que a Babilônia duraria para sempre. A Babilônia durou apenas cerca de 66 anos, de 605 a.C. até 539 a.C. Você sabe, de acordo com a história, qual reino sucedeu a Babilônia? Foi o reino da Medopérsia. Assim como a prata é inferior ao ouro, o próximo reino será um reino inferior. Então, o peito e os braços de prata, nessa imagem metálica, são um símbolo do reino conjunto da Medopérsia, que governou de 539 a 331 a.C. Perceba que o Império da Pérsia era muito maior do que o da Babilônia, exatamente como a profecia afirma. Foi destruído e conquistado sob a liderança ambiciosa de Alexandre o Grande. Veja, amigo, Deus conhece o futuro. Estamos olhando para trás na história, mas quando isso foi escrito por Daniel, Deus estava olhando para o futuro, e é impressionante como a história seguiu a profecia com tanta precisão. Até agora tivemos Babilônia, Medopérsia, Grécia, mas será que a Grécia governaria o mundo para sempre? Não, assim como as pernas formavam a parte mais longa do corpo, Roma também governou por mais tempo. Por mais de 500 anos, Roma foi invencível. Seus estandartes tremulavam das ilhas britânicas ao norte da África, da Península Ibérica à Ásia Menor.
do Oceano Atlântico ao Mar Negro. Roma era esse império, a monarquia de ferro. Roma governou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Roma, é claro, estava governando. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus foi condenado por um governador romano, crucificado por soldados romanos. Soldados romanos dividiram suas roupas e guardaram seu túmulo. Claro, foram os fariseus que começaram tudo, mas quando Jesus morreu na cruz, por quem ele morreu? Ele morreu por nós. A Bíblia nos diz isso em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz, ele dividiu toda a história. Jesus Cristo é o centro da história e o tema da profecia. Ele é o divisor das eras, o Alfa e o Ômega, a rosa de Saron, o lírio dos vales, e ele é o nosso grande. Que reino conquistou Roma? Sabemos pela história que Roma foi simplesmente dividida, e essa divisão foi simbolizada pela mistura de barro e ferro. Nesses pés pergunto, quantos dedos você tem? 10, certo? Em quantas partes Roma foi dividida? 10. Que interessante, o reino dividido foi de 476 até hoje. Aqui temos um mapa dos 10 reinos originais, as divisões do Império Romano. Eles são os alamanos, agora os alemães, os burgúndios, agora os suíços, os francos, agora os franceses, lombardos, italianos, saxões, ingleses, suevos, portugueses, visigodos, espanhóis. 3 desses 10 reinos originais foram extintos. Eles são os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Bem, a profecia que analisamos hoje à noite contém a chave para revelar de onde vem o anticristo. Versículo 43. Como você viu, ferro misturado com barro cerâmico. Eles se misturarão com a descendência dos homens, mas não se unirão uns aos outros. Assim como o ferro não se mistura com o barro, eles se misturarão com a descendência dos homens. Isso é casamento misto. Muitos da realeza se casaram entre si, tentando formar alianças, mas a Bíblia diz que eles não permaneceriam unidos. Assim como você não pode soldar ferro e barro, você nunca conseguirá unir as nações da Europa sob um único império novamente, de acordo com a profecia bíblica. Até hoje, a palavra de Deus permanece verdadeira. Entende por que tantos buscam a Bíblia atualmente? A Bíblia tem se mostrado confiável e precisa. Podemos ver que Deus realmente conhece o futuro, mundo. A história prova que os acontecimentos seguiram exatamente o que foi profetizado. Mas ainda falta um evento acontecer. E qual é esse evento? E nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Ele despedaçará e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. A rocha representa o reino eterno de Cristo, pois beberam daquela rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Cristo. Por que a rocha se tornou uma grande montanha? Vemos nas Escrituras que montanhas representam reinos. Isso é evidente por essa profecia e pelos acontecimentos atuais. Não estamos vivendo na cabeça de ouro da Babilônia. Não estamos vivendo no peito e nos braços de prata da Medopérsia. Não estamos vivendo na região do meio de bronze da Grécia. E não estamos vivendo nas pernas de ferro de Roma. Em vez disso, estamos lá embaixo, nas unhas dos pés da estátua, prontos para cair na eternidade. Estamos vivendo nos últimos dias. Até mesmo muitos cientistas e pessoas seculares acreditam que estamos nos aproximando do fim, especialmente depois de alguns dos eventos que aconteceram neste século. Sinais ao nosso redor indicam que o fim está se aproximando rapidamente. Guerras, crimes, desastres naturais como terremotos, tsunamis, incêndios, enchentes e furacões, fome, desastres, decadência moral na sociedade. Mas há esperança para o seu futuro. Vamos ler essa promessa maravilhosa em João 14. Não se turbe o vosso coração. Eu voltarei
Resta apenas mais um evento para acontecer na profecia de Daniel 2, a vinda da rocha, representando a segunda vinda de Jesus. Apocalipse 11, verso 15. Os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amigos, vamos examinar nossas vidas e colocar nossas prioridades em ordem para que possamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Você queria estar nesse reino celestial? Por favor, escreva nos comentários. Eu quero estar pronto quando Jesus voltar.